Olá, aluno do segundo ano. A gente vai agora terminar a nossa meta 6. Então, essa é a parte 2 do nosso vídeo. Que a gente vai retomar agora o próximo conteúdo para nossa avaliação. Então, no vídeo anterior, a gente trabalhou o tema que era propriedades coligativas. A gente conseguiu rever ali algumas propriedades, como que elas são alteradas quando algum soluto é adicionado. Então, hoje a gente vai falar sobre um pouco da água, que será cobrado na avaliação. Então, aqui nesse slide eu coloquei algumas informações que são importantes em relação à água. Então, fórmula molecular da água, H2O. Então, a gente vai ter uma ligação entre dois átomos de hidrogênio, fazendo uma ligação com o oxigênio. Existe uma interação intermolecular, onde vai fazer com que essas moléculas permaneçam juntas, né? E a interação intermolecular presente na água é conhecida como pontes de hidrogênio ou ligações de hidrogênio. Ali temos a reação química, que é a formação da água, então eu preciso do gás hidrogênio reagindo com o gás oxigênio para formar a molécula da água H2O. Outro tema que a gente trabalhou durante nossas metas foi a questão da distribuição da água no planeta. Então, a gente sabe que a maior parte da água distribuída no planeta provém de água salgada, somente 2,5% nós iremos encontrar água doce. A água pura, né, quando ela é uma substância pura, ela provém de algumas propriedades químicas e físicas extremamente constantes, que não mudam. Então, se eu tenho uma água pura, ela vai me apresentar um ponto de ebulição e fusão fixo, ele não vai mudar. Então, se eu tiver uma água pura, o meu ponto de fusão ele vai ser de 0 graus Celsius. E meu ponto de ebulição vai ser de 100 graus Celsius. Lembrando que se essa minha água tiver presente algum tipo de íon mineral, ela vai deixar de ter esses pontos de ebulições e fusão fixo, vai acabar alterando, pode diminuir ou aumentar. E aí, essa propriedade vem lá das propriedades coligativas. Quando eu adiciono o soluto no volátil, eu acabo alterando alguma propriedade. Aqui nós temos aquele esquema, né, de mudança de estado físico. Então, a gente sabe que existem os principais estados físicos da matéria que a gente consegue ver melhor falando em relação a nível macroscópico, que é o estado sólido, líquido e gasoso. Então, ali nós temos a mudança do estado sólido para o líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e do líquido para o sólido. Então, essa mudança de estado físico da matéria de um para o outro, existe uma nomenclatura. E no dia da avaliação é interessante que vocês tenham esse material em mãos, que vai servir de apoio na hora de resolver a avaliação, ok? Então, um exemplo que a gente pode até citar aqui, que é o mais interessante de se lembrar para avaliação, quando eu tenho de um estado físico e muda para o outro, percebam lá a sublimação. Então, se eu tenho no estado sólido e vai direto para o gasoso, ou do gasoso para o sólido, então ela tem o mesmo nome que é sublimação. Então, imaginem lá aquelas bolinhas de naftalina quando a gente coloca no guarda-roupa. Então, ele está no estado sólido e passa para o gasoso, então ele vai entrar em sublimação. Então, esse é um exemplo de sublimação que a gente tem em casa, que a gente utiliza bastante. Do estado líquido para o gasoso, vaporização. Então, quando eu tenho a água, eu aqueço a minha água e eu quero que ela entre no estado gasoso. Então, eu aumento a minha temperatura e vou fazer com que as moléculas passem para o estado gasoso. Então, isso é vaporização. Então, esse esqueminha aqui, tenham ele em mãos no dia da avaliação, que vai servir bastante para vocês no dia da prova. Outro tema que a gente precisa rever é sobre a dissolução de sais em água. Então, a água ela é extremamente solúvel em alguns sais. Porém, quando eu dissolvo alguns sais na água, ele vai liberar íons. Então, lembrem lá que ele vai liberar dois tipos de íons. Íons positivos e íons negativos, que são os cátions e os ânions. Então, percebam ali naquela imagem, eu tenho sal de cozinha, NaCl. Se eu dissolver ele na água, formando água salgada, eu vou ter lá o Na+, que vai ser o nosso cátion dissolvido, mais o Cl-, que vai ser o nosso ânion, tá? Então, essa é a dissolução de sais em água. Então, a água,
ela é um excelente solvente de substâncias polares como os sais. Então, normalmente, a maioria dos sais são dissolvidos em água, ok? Dissolução de gases em água. Então, quando eu tenho a água e ela reage com algum tipo de óxido, vai formar a famosa chuva ácida. A gente até reviu em algumas atividades anteriores, falando sobre isso. Então, se eu tenho a água e ela vai reagir com alguns óxidos, pode ser o CO2, o NO2, o SO2, o SO3, vai formar a chuva ácida. Então, essa é a dissolução de gases em água. Aqui a gente vai falar sobre a parte do capítulo 12, que ele fala sobre a água que bebemos. Então, a gente também trabalhou em algumas metas anteriores falando sobre o tratamento da água, que é o ETA. Então, aqui tem esse sistema falando sobre cada processo, né, que a água passa para ter uma água potável para consumo. Já adianto aqui para vocês que tem 2 processos químicos extremamente importantes, que é a adição do sulfato de alumínio para formar os flóculos, né, onde as impurezas vão formar os flóculos para ser retirados na filtração, e a adição do cloro, onde ele vai matar os micro-organismos. Então, esse esqueminha aqui do ETA, é interessante também vocês terem em mãos todo esse esqueminha aqui para poder resolver no dia da avaliação da prova, ok? Continuando, sobre a água que bebemos, tem uma parte da estação de tratamento da água que a gente adiciona os coagulantes. Então, aqui também tem uma imagem que aparece bem. Então, no primeiro recipiente eu tenho uma água com impurezas, eu vou adicionar esses coagulantes, e aí eles vão formar flóculos, bolinhas. Inicialmente, essas bolinhas, elas vão ficar na parte superior do copo, né, da minha extremidade ali, do meu recipiente. Numa estação de tratamento da água, existe uma máquina que vai fazer movimentos circulares, fazendo com que esses flóculos fiquem lá na parte de baixo, que é o terceiro copinho ali da imagem. Por que isso? Na decantação, essa parte dos flóculos ficarem na parte inferior vai ajudar na hora de eu separar a água já limpa com as impurezas. Então, eu consigo filtrar e retirar todos esses flóculos. Então, no tratamento da água, a gente usa alguns coagulantes, o mais conhecido é o sulfato de alumínio, porém temos também o cloreto férrico. Quando eu adiciono esses coagulantes, eles vão se juntar às impurezas presentes na água e vão formar os flóculos, para a remoção dessas impurezas presentes na água. Então, eu peguei aqui para vocês 2 sínteses, que é interessante vocês reverem, tá lá na apostila de vocês, na última página, que também vai ajudar vocês a estudarem para avaliação e também como material de apoio. Então, do capítulo 11, eu peguei a síntese por completo, porém, nem todas as informações aqui vocês vão utilizar na hora da prova. Então, a parte mais importante ali para vocês vai ser a partir ali da presença de solutos e um solvente diminui a pressão de vapor, que é a parte das propriedades coligativas. Então, deem uma olhada nessa síntese que ele faz um resumo de todo o capítulo, tá? E do capítulo 12 é o capítulo por completo, né, que ele fala sobre a água. Então, aqui ele fala sobre as propriedades da água, a água que bebemos, da qualidade da água, tratamento da água. Então, ele fala bastante temas relacionados à água, no qual a gente trabalhou nas metas anteriores. Também dê uma olhada nessa síntese que pode ajudar bastante na hora da avaliação. Então, essa foi a parte 2 da nossa meta 6. Foi uma retomada de conteúdo. Qualquer tipo de dúvida em relação aos exercícios ou aos conteúdos que serão trabalhados na prova, me mandem lá uma mensagem no mural que eu estarei respondendo. Ok? Até mais!